Mais de 60 mil pessoas lotaram ontem o Maracanã e foram recompensadas com um grande jogo entre Flamengo e Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Um duelo à altura da grandeza dos dois clubes e do palco do confronto. Numa partida cheia de alternativas, ficou com a vaga quem soube aproveitar melhor as oportunidades. E quem conta essa história pra gente é o Thiago Salazar. Fomos guerreiros aqui, dentro de tudo que a gente imaginou dentro do jogo, de girar a bola, de criar oportunidades. Procurar fazer o que nós fizemos nesse jogo de hoje, nos próximos jogos do Brasileiro e no Sul-Americano. Eu acho que a gente sai forte, acho que a gente já vem, no decorrer do campeonato, vem crescendo. Quem escuta assim pode até entender que o Corinthians saiu do Maracanã nessa terça-feira, classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Mas não foi bem isso que aconteceu. É difícil você falar sobre merecimento, não. Da nossa parte, nós tentamos fazer o melhor nas duas partidas, e eu acho da parte deles também, eles foram mais efetivos e acabaram sendo classificados. Quem diria? Tão apontado pelos críticos por causa do título paulista, sem um desempenho convincente, dessa vez o Timão provou do próprio veneno. Só no primeiro tempo, os 60 mil rubro-negros viram Cleison, Júnior Urso, Sornosa duas vezes e principalmente Ralf quase colocarem os paulistas em vantagem. Antes do intervalo, Cássio, prestes a se apresentar à seleção brasileira, até teve trabalho na cabeçada de Everton Ribeiro. Nada, porém, que tirasse o otimismo dos corintianos. O tempo virou, a chuva chegou e o Corinthians seguiu em busca de seu gol. Wagner Love até tentou. Na primeira, Diego Alves espalmou. Depois faltou pontaria ao camisa 9. O tempo corria mais rápido para o time de Carille, que decidiu sacar Sornosa e enfiar Gustavo na área adversária. Não adiantou. Então Bocelli foi para o jogo no lugar de Júnior Urso. Eram 3 centroavantes em campo. O gol tinha que sair. E saiu. Mas quem marcou foi o Flamengo. Everton Ribeiro levantou, a defesa do Corinthians não acompanhou e Rodrigo Caio, que tanto sofreu diante do Timão pelo São Paulo, dessa vez foi carrasco, mandou para as redes e correu para o abraço. Opa, peraí, na hora ninguém reparou muito, mas o Bandeira levantou seu instrumento e jogou um balde de água fria nos flamenguistas. Restou ao árbitro Leandro Boada em ficar lá, esperando a decisão do VAR. 1 minuto e 47 segundos depois da rede balançar, enfim, veio a confirmação. Gol legal, gol da classificação rubro-negra às quartas de final da Copa do Brasil. O Maracanã já era só festa quando o Jadson emendou uma bomba na trave. Não tinha jeito, não era o dia do Corinthians. Apesar da entrega, da postura até surpreendente em campo, a verdade é que a derrota em Itaquera por 1-0 pesou. E, inegavelmente, Fagner, Pedrinho e até Matheus Vital fizeram muita falta. A gente não pode ficar vetando jogadores para a seleção. Se a gente reclama tanto, né, porque a seleção, isso é quando convoca os melhores que o técnico acha, os clubes começam a barrar. Eu não acho isso uma boa, os clubes têm que tentar alternativa. A torcida do Corinthians deixou aqui o Maracanã sem se lamentar. Apoiou o time incondicionalmente e depois do apito final cantou o hino do clube, batendo exatamente com o que disse o técnico Fábio Carille, que apesar da eliminação, ficou satisfeito com o que viu em campo. A gente está indo numa crescente, está tendo entendimento, a gente sai assim, muito triste pelo resultado, mas mais feliz pelo desempenho, pela entrega dos jogadores dentro de uma organização. Eu até escrevi ontem no meu blog, na cara do gol, no site gazetesportiva.com, que o Corinthians foi eliminado de cabeça erguida. Sabe, tem que deixar deixou o Maracanã com a cabeça erguida. Foi uma das melhores partidas do Corinthians no ano, se não a melhor. É que o resultado não veio. O Corinthians acuou o Flamengo lá atrás. A gente está falando de um Flamengo que é um dos maiores investimentos na temporada no futebol brasileiro. Quer dizer, o time considerado o arquirrival do Palmeiras na briga por todos os títulos, pela força, pela camisa, pelo tamanho, pelo elenco. E o Corinthians
num Maracanã com mais 60 mil pessoas, acuou o Flamengo lá atrás. Foi um Corinthians com personalidade, foi um Corinthians organizado, foi um Corinthians agressivo, que a gente não estava acostumado a ver. Eventualmente a gente viu, disse o Michele tirou um sarro aí que eu falei que ia dar Corinthians, mas o Corinthians, em todos os jogos grandes no ano, o Corinthians cresceu. Foi contra o Palmeiras, foi contra o São Paulo e foi agora contra o Flamengo. Pecado ter perdido realmente em casa aquele gol do Willian Arão, acontece, e também não poder contar com o Pedrinho, com o Matheus Vital, esses jogadores fizeram. O Fagner é uma opção e tanto ofensivamente, mas ainda assim eu acho que não serve como desculpa. Foi um Corinthians muito forte, foi um Corinthians digno e que mostra que tem força para brigar pelo que tem pela frente. Campeonato Brasileiro, um pouco mais difícil, considerando que está bem atrás do Palmeiras, e a Copa Sul-Americana, que pode até garantir uma vaga no próximo Mundial de Clubes da FIFA, não o próximo, né, esse ano, mas o que vai acontecer a cada 4 anos com 24 clubes. A opinião do Celso, ela é muito dentro do que está todo mundo falando, que realmente foi talvez o melhor jogo do Corinthians na temporada. E aí eu não vou avaliar especificamente o jogo, acho que cabe a avaliação do jogo sim, mas a gente tem que avaliar o confronto, Corinthians e Flamengo. Foram 2 partidas e a classificação do Flamengo foi justa. O Flamengo venceu os 2 jogos. Isto colocado, o Flamengo com todos os seus problemas, é um time que tem que jogar mais, tem que produzir mais, aí a gente vê nessa esteira do que disse o Celso. Realmente foi a melhor partida do Corinthians em termos de desempenho. Não é? O Carille surpreendeu a muitos, porque ele trabalhou com o Sornosa e também com o Jadson contra o Deportivo Lara. Sim. E poucos apostavam que ele faria isso contra o Flamengo. E fez. E deu certo. E deu certo. O Corinthians propôs jogo, o Corinthians pressionou, o Corinthians acuou. Agora, ponto negativo. Esse Michel Macedo, eu vou falar pra você uma coisa. Sério, Garrafa? O Corinthians jogou com 10 ontem, Celso. Pelo amor de Deus. Eu achei que ele foi bem. Foi bem tranquilinho ali atrás defender, mas na hora que precisou dele, fazer a ultrapassagem, ser um cara incisivo, a gente via muito o Júnior Urso cobrindo aquele espaço deixado pelo Fagner, não é? E eu, sinceramente, não gostei do Michel Macedo. Acho que o Corinthians deve ter o próprio Mantuan lá na base, lá pode resolver. Eu não gostei do Michel Macedo. E aí vai um senão, essa história de secar. Toda hora a gente vê, o secar tirou o jogador de uma partida, né? Não vai jogar. O que é o secar? É o exame que faz, que ele antecipa uma provável contusão. Será que para jogar com todo respeito, lá na Venezuela, no fim do mundo, contra o Deportivo Lara, classificado, já esse infeliz desse secar não avisou, não coloca o Fagner que ele pode machucar? O Fagner fez muita, mas muita falta ontem, como se não bastasse esses 2 jogadores que você falou que estavam na seleção, o Pedrinho e o Matheus Vital. Então acho que o Corinthians... Lógico, eu não vou entrar no campo da fisiologia, não sou fisiologia, pode ter sido um acidente, mas... acidente de percurso. Esse secar sempre tira jogador. A hora que era para tirar esse infeliz, não tirou o Fagner, e o Corinthians perdeu uma de suas principais armas. Mas acontece. Às vezes você perde um jogador importante num momento decisivo, e falando em jogador importante, quem está resgatando a confiança é esse menino aí, o Rodrigo Caio. Foi escorraçado no São Paulo, teve convocação dele feita pelo Tite questionada, falaram que ele só foi convocado porque ele era um bom moço, porque ele teve um fair play contra o próprio Corinthians na gestão do Rogério Ceni, e na verdade é um bom jogador. Muitas vezes a confiança ela é fundamental e ele está ganhando confiança. Agora o Flamengo, apesar da classificação, é frustrante ver o Flamengo jogar, porque imaginava-se com um poderio muito maior. O Corinthians se classificou, por exemplo, na semifinal do Campeonato Paulista jogando nada. O Santos massacrou, amassou o Corinthians e o Corinthians chegou à final. Dessa vez o Corinthians provou do próprio veneno. Foi o time que jogou melhor e não conseguiu a vaga. E o nosso diretor aqui, o Rodolfo, ele lembra com propriedade, o Rodrigo Caio declarou de que poderia até encerrar a carreira se tivesse permanecido no São Paulo. Tamanho clima instável. Agora, o Flamengo que não se iluda, tudo bem, porque o português chama Jesus, mas ele não é milagreiro. Tá? Jesus vai chegar no meio do campeonato, no meio da temporada. O português já senti que ele é muito cheio de oba-oba, quais, até pegar o time, entender vestiário. Quais, veio até com sotaque. É por aí, entendeu? Até entender o que é Flamengo, até entender o que é o Campeonato Brasileiro, o Flamengo fez bobagem e vai pagar caro. Quase pagou caro ontem já contra o Corinthians. Que aí a gente vem dentro dessa atuação ótima do Corinthians. O Corinthians deixa uma boa perspectiva para o Chico Lang. Chico estava animado na redação hoje, já estava meio saltitante. Falei, o que foi, Chico? Não, perdemos ontem, mas ficou uma boa perspectiva pós-Copa América, e é verdade, Celso. E outra coisa, mostra a competência do Carille. É demais, né? Mostra a competência Sabe do o que Carille. faz.
sabe o que faz, o que ele vem evoluindo como profissional, como treinador. E mesmo sem ter as peças ali para Sim, e o tempo, ele precisou de um tempo maior para identificar a melhor maneira de jogar. Está prometendo que depois da parada da Copa América vai melhorar o Corinthians. Exato. E tudo indica que vai. E aí você olha a diferença, né? Depende muito do que vai acontecer. O Corinthians tem 2 jogos fora até a parada. Mas se o Corinthians essa eliminação conseguir... do Corinthians não representa, então, nenhum risco para o Carille de ser demitido? Não, a torcida, nada. inclusive, a torcida... Ainda mais a maneira como perdeu. O Chico Lang é um exemplo hoje, saltitante na nossa redação. Falei, Chico, o Corinthians perdeu. Ele falou, mas deixou uma esperança. E é verdade, deixou mesmo. A torcida, obviamente, não quis. Lógico, fica chateada com a eliminação. Mas o desempenho do Corinthians foi bom. Foi um time que agrediu, foi um time que buscou. Aquele chute do Ralf. Putz, contra o Flamengo é sempre 2 assim, bolas na trave. joga. Uma do Ralf e outra do Jadson. Tem do Bocelli também no meio do campo lá, no finalzinho, né? Enfim, o Corinthians ontem, ele realmente mostrou volume de jogo. Ele deixou uma esperança para o torcedor. Sinaliza com dias melhores. Uma coisa é você perder, e outra coisa é você perder. O Corinthians perdeu, se é que você entender.